paz de Deus, meus irmãos. Bem, começo o meu testemunho orando e glorificando o nome do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra. Sem a misericórdia de Deus, não seria possível a minha restauração pessoal e ter a minha família de volta. Gostaria de agradecer também a Sol. Gostaria de agradecer o grupo que foi tão importante nessa caminhada. Queria agradecer a Carla, a Nina, o João, a Nandra e a minha amiga que eu fiz no grupo, a Tatá. Muito obrigada. Bem, eu fiquei 8 meses e 13 dias no deserto. Na verdade, desses 8 meses, com 6 meses, meu cônjuge já começou a se aproximar. Gostaria de dividir esse testemunho em antes do deserto, no deserto e agora, para vocês entenderem melhor. Antes de tudo, né? Nosso casamento sempre foi, a gente sempre fez tudo junto. Quando meu esposo conseguia, né, chegar em casa cedo, a gente almoçava junto, ficava o período da tarde, né, quando meu filho estava na escola junto, ou então íamos treinar, ou então eu ia treinar, mas ele ficava em casa, a gente buscava nosso filho na escola, já andava junto, enfim, final de semana, a mesma coisa, era sempre a mesma programação de família, a gente sempre fazia tudo em prol da nossa família. Às vezes eu até saía com uma amiga, fazer alguma coisa, mas assim, a gente costumava fazer tudo junto, e quando não estava fazendo junto, estava fazendo algo, ele estava em casa. Raramente ele saía com alguém do trabalho, enfim. Falava para todos o quanto ele era apaixonado pela nossa família, o quanto era importante a nossa família. Eu sempre fiquei em casa, né, depois que o nosso filho nasceu, porque foi na época da pandemia, porque ele tem 4 anos, e a gente, no momento, era o melhor eu ficar em casa, até que Deus proveu, e quando a pandemia passou, eu pude ficar em casa confortavelmente para cuidar da nossa família, e ele trabalhava. E assim, ele nunca me diminuiu por causa disso, pelo contrário, ele sempre dizia que o serviço mais importante eu fazia, né? Porque eu ficava em casa, então ele ficava com a cabeça boa, né? Num trabalho para poder trabalhar e prover, né? E assim era. A gente tinha aquela família ali e ele sempre falava para todo mundo assim, que a gente tinha nossas brigas, né? Como todo casal, porém, o quanto a família era importante para ele, que o quanto aquilo ali era valioso para ele. E, com isso, como eu não tinha sabedoria, eu era muito arrogante e rixosa, eu me dedicava à família, me dedicava a ele, cuidava da nossa casa, do nosso filho, porém eu era muito arrogante e rixosa. Brigava por exatamente tudo, tudo tinha que sair, eu era mimada, tinha que sair tudo do meu jeito, porque senão o tempo já virava. Meu esposo, ele também tem um pavio curtíssimo, ou seja, eu botava fogo, incendiava em 2 minutos, pronto, o circo já estava armado. Enfim, e a gente era assim, vivia esse esse dilema, a gente vivia dessa forma. Tinha um casamento perfeito, porém, a qualquer momento a gente era uma bomba, a gente explodia, tinha aquele momento ali de ira, de briga, mas daqui a pouco já estava tudo bem. Bem na minha cabeça, né, irmãos? Porque esses comportamentos foram minando, né, nosso casamento. Até que em junho não, até que em abril de 2023, a gente passou por um momento bem sensível, bem frágil no nosso casamento, porque meu esposo conheceu uma outra pessoa, eu descobri, ele não chegou a se relacionar, logo tudo passou, e a gente passou por uma fase bem difícil, um mês. E eu também passei por um luto da minha família, então assim, foi tudo junto. Até que a gente passou aquele momento ali de briga, decidimos juntos escolher nossa família e seguir em frente. Estava tudo bem, porém sempre ficava aquela coisinha ali incomodando, né? Acho que eu e ele também. Ficamos bem e nesse período de 2023 eu também estava me sentindo assim muito bem como pessoa. Eu tava treinando, tava me sentindo bem esteticamente, então assim, aí que eu fiquei arrogante mesmo, né? Enfim, em junho a gente decidiu engravidar. Na verdade, como eu tava me sentindo muito bem esteticamente, tava fazendo as coisas que eu gostava,
estava no CrossFit, enfim, eu estava com uma rotina que eu amava, fazia dieta. Eu queria mais um ano antes de engravidar e meu esposo queria muito. Aí eu fui no médico para tomar remédio e pensei, a gente vai começar a tentar engravidar agora. Se nesse mês eu engravidar, tudo bem. Se eu não engravidar, eu vou dar continuidade no remédio e não vou engravidar. Pois bem, no primeiro mês tentando, a gente engravidou. Em julho eu já estava grávida. É... E aí, em agosto, a gente descobriu o sexo da neném, era uma menina. O sonho da vida do meu esposo era, era ter uma menininha. Então, assim, a gente estava nas nuvens, né? Quando foi em setembro, ele começou a ficar muito diferente, meu esposo. Distante, bebendo, é, visitava muito clientes, ia sozinho e quando eu ia visitar lojas de cliente e chegava em casa embriagado, falava que estava bebendo com algum parceiro de trabalho, enfim. E aí eu comecei a achar aquele estranho e alguma coisa começou a me incomodar muito, né? Eu era ciumenta, mas eu comecei a ficar muito intensa. Eu nunca olhava o telefone dele, né? E eu comecei a querer olhar o telefone dele. Até que em setembro eu tive a brilhante ideia de clonar o telefone dele. Foi quando eu vi algumas, algumas ligações dele para uma menina. E aí eu surtei, né? Surtei, fiquei de setembro até outubro brigando demais. E ele, Natália, eu quero minha família, não faz isso, por favor, vamos sentar, vamos conversar. E eu, não, eu queria pisar e humilhar ele, porque enquanto ele estava ali querendo resolver a situação, ele chegava em casa, era briga, briga, briga. Chegava em casa, briga, 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 e a gente ficou vivendo um inferno até outubro. Em outubro ele saiu um dia para beber. Eu falei, cara, esse cara não quer mudar, né? Porque como que ele sai pra beber, a gente vivendo esse momento tão dedicado? Tinha que estar, na minha cabeça, eu acho que ele tinha que estar em casa pra eu ficar humilhando ele, né? Enfim. Ele chegou em casa, as coisas dele já estavam arrumadas, eu mandei ele embora. Aí ele foi pra casa da mãe dele. Quando ele foi pra casa da mãe dele, eu vi o quanto foi ruim pra mim eu ficar aquela semana sozinha com o nosso filho passando mal, pedindo pra ver o pai, enfim. E aí eu vi a burrada que eu tinha feito. Só que ele ficou uma semana fora de casa. E aí ele pediu para retornar. E eu falei, nossa, agora eu quero minha família de volta. Vou deixar isso tudo para trás. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Quando ele retornou, ele pediu para voltar para casa no sábado. Passamos o domingo, passamos o sábado bem. Quando foi no domingo, ele pediu pra ir no churrasco. Eu achei estranho, né? Porque a gente tinha ficado uma semana separada, ele não queria ficar em casa com a gente e ele era tão caseiro. E aí eu não queria brigar, eu falei, ah, tudo bem, pode ir. Aí fui no circo com meu filho, no domingo e tudo mais, porque na segunda era feriado aqui no Rio. E quando ele voltou para casa desse churrasco, ele já voltou transformado, já não queria mais a família, falou que ia ficar do meu lado naquele momento ali apenas pela gravidez, mas que depois a gente ia ver como que a gente ia fazer. E assim a gente passou o restante do mês de outubro e o começo do mês de novembro, vivendo um inferno dentro de casa, porque era um inferno comigo brigando e com ele agora querendo brigar, porque ele não queria mais a família. E a gente ficou com um mês assim, né? Ele me procurava dentro de casa e tudo mais, mas sempre terminava aquele momento ali e ele ia pro quarto. E eu também na época fiz um acompanhamento com uma psicóloga e a psicóloga me orientava, olha, se ele não quer o casamento, não tem intimidade, se mantenha distante dele e tudo mais. E eu ficava confusa porque às vezes eu até queria ter intimidade com ele, mas eu não tinha por orientação e não estava preparada, já estava na primeira fase do deserto e a gente brigava demais, enfim, era tudo junto na minha cabeça, mais a gravidez, e eu falava, eu não vou conseguir me conectar com a minha filha por conta disso tudo, e aquele desespero, né, irmãos? E até que em novembro ele saiu de casa.
Nossa Senhora, como eu sofri, porque era o meu sofrimento e também por estar grávida, os hormônios tudo junto, e meu filho de 4 anos, ele, na época ele tinha 3, ele sofreu demais, como meu filho sofria, e era aquele desespero de primeira fase, né, irmãos? É... Tudo acontecendo ao mesmo tempo, a pior dor do mundo, eu vou morrer, eu não vou conseguir passar, enfim. Não tinha discernimento nenhum, não frequentava nenhuma igreja, na verdade não tinha nenhuma religião assim certa. Minha família sempre foi meio que católica e também ia na Umbanda, então eu nunca fui da igreja, assim. E nessa época eu consultei tarólogas, né? Eu não queria falar sobre isso, mas o Espírito Santo está me orientando a falar. E aí, porque outras pessoas estão me ouvindo, isso pode ajudar outras pessoas, enfim. Consultei tarólogas, aí que piorou minha confusão mental. Cada uma falava uma coisa, eu gastei dinheiro porque fiquei compulsiva nisso, porque eu queria saber o que ia acontecer e tudo mais, a ansiedade, desespero e me sentindo envergonhada, porque como que eu tô grávida, eu não contava para ninguém que meu esposo tinha saído de casa, apenas para minha mãe, para minha tia, minhas amigas mais próximas se afastaram, não sei porquê, mas hoje eu tenho entendimento que foi Deus que afastou todo mundo de mim, porque eu precisava passar por aquilo ali sozinha. Passei o final de ano sozinha, né, com meu filho, foi, nossa, muito triste, na primeira fase e ainda final de ano, é complicado, é puxado. E fiz um enxoval da minha neném sozinha. Fui em todas as consultas e exame, tudo sozinha. Chegava no consultório da doutora, né, da minha obstetra, todo mundo acompanhado, só eu sozinha. Às vezes eu ia com o meu filho, mas assim, um acompanhante, porque minha mãe e minha tia trabalhava, ou meu esposo, né, que a maioria sempre estava com o esposo, eu não tinha. Então, eu saía sempre da consulta destruída, né? É, e aí, em janeiro, eu decidi que, que eu ia começar a ir para a igreja. Na verdade, eu decidi que eu começaria na igreja, não. Eu fiz uma visita numa igreja e Deus preparou o culto todo para mim, porque eu não tinha postado nem nada em rede social ainda da minha filha. E aí, naquela semana, eu senti vontade e Deus me deu um versículo que diz assim: Os filhos dos seus ventres serão abençoados, e, com, e também a colheita da sua terra, e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Deuteronômio 28:4. Quando eu cheguei na igreja no domingo, foi o primeiro final de semana de janeiro. Quando eu cheguei à igreja, a palavra foi exatamente essa. Parece que o Senhor tinha preparado aquele culto para mim. E eu já fiquei com o coração quebrantado. A partir dali, eu brinco que eu virei a Maria Cultinho. Onde tinha culto, eu queria ir. Onde tinha culto, eu queria ir. Porque eu queria ouvir mais daquela voz. Eu queria sentir mais daquela presença. E com isso eu já decidi, graças a Deus, eu não consultar mais taróloga e e fui acalmando o meu coração. E daí eu fui acalmando o meu coração. E hoje eu percebo por que eu passei meu deserto grávida. Talvez se eu não tivesse passado o deserto grávida e vendo meu esposo fazer tudo o que ele estava fazendo comigo e com o nosso filho, eu jamais teria procurado ao Senhor. Eu acho que eu teria procurado tudo, menos a Deus, porque eu iria para bares, enfim. E com isso, jamais eu teria tido a transformação pessoal, que foi o mais importante comigo. Nesse período, e aí eu fui seguindo em meio à dor e o desespero. Eu fui buscando a Deus, conheci o canal da Sol e também da irmã Elaine, que foram bênçãos na minha vida, que foram um norte para mim, assim, sabe? Às vezes eu fazia tudo errado, porque eu tô contando o que Deus fez comigo. Mas nesse período, meu esposo, ele se envolveu com outras pessoas, eu ficava sabendo. O meu filho pedia para ele ficar em casa, eu queria que ele ficasse em casa. Ele A única coisa que ele fez nesse período foi prover a gente, porque de resto era só briga, desespero.
Ele vinha aqui, a gente brigava, ele nunca me deixou de me procurar intimamente. Porém, era só briga. E ele se relacionando com outras pessoas, eu grávida, e um desespero só. Eu não estou mencionando isso a fundo no meu testemunho, porque como a Sol diz, não é um testemunho, é um testemunho. E eu gostaria apenas de falar o que Deus fez em mim, e não a parte dele, nem o que ele fez comigo. Eu queria enfatizar o que Deus fez por mim. Porém, às vezes, quando a gente ouve um testemunho, às vezes, quando a pessoa não menciona muito, né, o que ela passou, parece que foi fácil. Irmãos, não foi fácil. Foi muito difícil. Eu sofri demais na primeira fase. Parecia que aquilo não ia ter fim. E eu me sentia muito perdida, até mesmo pela minha gravidez, com um filho de 3 anos, grávida. Meu Deus, como que eu ia fazer? Eu não tinha muito rede de apoio e eu me sentia perdida até mesmo na questão de trabalhar, como que eu ia fazer, eu ia ter que deixar minha filha, o meu filho, e eu me sentia muito perdida. Foi um sofrimento. A quem está me ouvindo agora e está passando pela primeira fase, tudo que você passou, tudo que você está passando, na verdade, eu passei. E a quem está, né, na fase já do descanso, eu passei, foi muito desespero, mas eu não quero enfatizar isso aqui. Eu quero é, eu quero enfatizar as maravilhas que Deus fez, da onde Ele me tirou. Deus proveu, irmãos, exatamente tudo, 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 tudo. Eu passei por uma enchente em fevereiro, né, que eu já estava caminhando na igreja. Eu, eu passei por uma enchente na minha casa sozinha com meu filho. Mas Deus me tirou de casa porque Ele sabia que eu, com 8 meses de gestação, eu não ia aguentar ver aquilo dali. Eu tinha pintado a minha casa, né, deixado tudo limpinho, até mesmo para quando a minha filha chegasse. No dia que eu terminei de arrumar as coisinhas dela no quarto, no dia que eu terminei de decorar o quartinho delas, foi a enchente. E foi, assim, muito do cuidado de Deus desse dia. Eu nunca ia na casa da minha mãe, eu nunca saía após o meu filho sair da escola, porque a gente tinha que pegar Uber um pouquinho distante e ele dormia no caminho. Nesse dia, meu filho saiu, eu peguei meu filho na escola e falei assim: Filho, vamos na vovó? Do nada. E nós fomos. Chegou lá, começou uma chuva que eu sabia que ia chover naquele dia, mas não tanto, não foi emitido um sinal de alerta. De repente começou a chover, não conseguia pedir um Uber para voltar. Fiquei esperando a chuva estiar. Quando eu via, já eram 9 horas da noite. E aí minhas vizinhas falando que aqui começou para eu ficar lá mesmo, porque aqui todo mundo preocupado comigo, né, me perguntando se eu estava em casa, porque as casas começaram a encher. Eu comecei a chorar e falei: Meu Deus, por que eu tô perdendo tudo? Já tinha perdido meu marido, já estava naquela situação, e minha casa agora, porque eu não sabia até onde a casa ia. E a água chegou na altura do joelho. E aonde a gente mora nunca enchia, nunca encheu. E aquele dia encheu. E Deus me tirou daqui. E aí eu fiquei naquele desespero, passei a noite toda em clara para esperar o dia amanhecer, né? Porque a água baixou, para me ver o estado da minha casa. Cheguei em casa, só era lama, 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 lama. E eu com barrigão, fui limpar a casa, né? Com meu pai, me ajudou, minha família me ajudou. Enfim, eu falava: Meu Deus, vou perder tudo, porque os móveis das pessoas aqui danificou e tudo mais. E os meus móveis ficaram perfeitos. Eu só tive o trabalho de limpar. Deus protegeu tudo. E eu lembro que quando eu passei por aquilo ali, eu ficava: Senhor, me protege embaixo da sua aljava. E Deus me protegeu. Deus, além de me proteger, de proteger a minha casa, de proteger minhas coisas, Deus me tirou para eu não passar por aquilo dali. É, eu tinha, né, um valor guardado para eu não, e graças a Deus eu não precisei ficar incomodando, apesar do meu esposo prover tudo, eu não ficava pedindo dinheiro a ele. Eu conseguia sair, conseguia nesse deserto fazer tudo que eu fazia com ele. Eu não sei como, Deus proveu. Até que teve uma época que o dinheiro que eu tinha guardado, né, estava acabando. E eu pensei assim: poxa, eu não queria ficar me humilhando de pedir dinheiro para ele. Assim, para eu sair, né, para eu fazer algumas coisas pro meu filho, porque eu também viajei em janeiro, enfim. Eu não queria ficar pedindo dinheiro, assim, ele provia de tudo, me dava dinheiro para o enxoval da neném, tudo que eu precisasse relacionado ao bebê,
ou relacionada ao meu filho, ou relacionada à casa, enfim, compras, tudo. Eu tinha o mesmo conforto, mas coisas pessoais, né? Eu não queria ficar pedindo ele, até pela humilhação que eu estava passando. E aí eu falei com o Senhor, eu pensei, né? Eu falei, Senhor, agora eu vou precisar fazer alguma coisa para não ter uma fonte de renda, mas como grávida, né? Já estava quase com 8 meses. E aí eu pensei, eu tinha uma casa na justiça que eu nem esperava de ganhar nada. Eu coloquei mesmo para resolver aquela situação ali, quanto uma operadora de água, né? E aí, de repente, a advogada me liga e fala que aquela causa na justiça saiu e o que o juiz decretou, né, que o órgão me pagasse uma indenização. Nossa, eu nem tava precisando, o dinheiro caiu muito rápido na minha conta. Eu falei, meu Deus, é a provisão de Deus, é pra eu não ficar sem e pra eu ficar calma, né, que ele tava no barco. E eu passei o período do meu deserto todo sozinha, apenas com a minha tia e com a minha mãe, que eram pessoas assim, né, da família. E minhas amigas todas se afastaram. E até que Deus começou a colocar as pessoas certas na minha vida conforme eu fui caminhando. E todo o culto que eu ia, Deus me agraciava. Acho que eu estava com o coração muito quebrantado. Eu falava, ai, como é bom ir na igreja e chorar aos pés do Senhor. Porque eu chorava em casa, mas era mais um choro de desespero, assim, né? Mas quando eu ia no culto que Deus preparava, parece que aquele culto, pra mim, nossa, como eu me derramava, eu vinha para casa, eu vinha para casa leve, de tanto que eu chorava. Eu ia numa igreja aqui próximo à minha casa toda terça-feira e no, né, foi no que eu ia visitar, na verdade, não é na igreja que eu congrego. E eu ia toda terça-feira. Até que na terça-feira que antecedeu o nascimento da minha filha, o pastor me chamou lá na frente e falou que eu estava fazendo na igreja um pré-natal espiritual. E que Deus pedia para me falar que o meu pré-natal espiritual acabava naquele dia. E aí eu pensei, nossa, minha filha já deve estar perto de nascer, porque o pastor falou isso, né? E aí eu vim para casa, comentei com a minha tia, comentou com meu esposo também, olha, nossa filha deve estar perto de nascer, porque o pastor falou isso e isso. Beleza, passou. Isso foi na terça, meus irmãos. Na primeira hora da quarta-feira, eu comecei, minha bolsa estourou, só que eu não percebi que eu já estava em trabalho de parto, para eu ter minha neném. Na primeira, na primeira na primeira hora. E o pastor não sabia quanto tempo que eu tinha de gestação, porque eu não engordei muito e não fiquei com barrigão assim de 9 meses. Quando eu falava que eu estava com 9 meses, ninguém nem acreditava. E assim, Deus falou comigo na terça, quando foi na quarta, minha filha nasceu. Minha filha nasceu comigo sozinha dentro de casa, sozinha. E o meu medo era passar mal e meu filho ver, porque ele tem um sono muito leve, né? Como que ele ia, porque eu queria ter o parto normal, como que ele ia ver, talvez se minha bolsa estourasse e tudo mais. Eu tive a minha bebê, o meu filho não acordou em nenhum momento. Aquele dia ele ficou com um sono tão pesado que mesmo com entre estar na minha casa, né, porque eu tive que ligar para minha vizinha vir me ajudar, meus pais vieram depois para me encontrar na maternidade e tudo mais, porque não deu tempo de eu esperar ninguém, porque eu já saí de dentro de casa sozinha com a minha filha nos braços. O meu filho acordou 9 horas da manhã, assim, de tão pesado que o Senhor deixou o sono dele, para realmente ele não sentir e eu não me preocupar. Quer dizer, Deus cuidou de mim, cuidou da minha preocupação, que era o meu filho ver e ficar impressionado, né, comigo passando mal, e foi além, né, porque eu tive minha filha em casa e ele não precisou ver aquilo dali. E realmente eu passei aquilo dali, foi um momento assim, muito, que eu senti medo, mas também foi um momento muito maravilhoso, porque foi eu, Deus e a minha filha, que eu comecei a passar mal, e em 20 minutos de trabalho de parto ativo, minha filha já nasceu, e quando eu senti que ela estava vindo, né, que eu senti ela coroar, eu sentei no chão e deixei minha filha vir, e enfim, só foi eu, Deus e ela. E eu também não ia mencionar isso no meu testemunho. Deus pediu agora para eu falar, né? Eu estou sentindo de falar, porque para vocês saberem, irmãos, que Deus provê em tudo.
Deus não abandona a gente, Ele cuida de tudo. E às vezes a gente está no desespero, às vezes a gente está desanimado e a gente não percebe a grandeza das coisas que Deus faz. Porque Deus faz. Se a gente se atentar aos sinais, Deus faz. Deus não fez só na minha vida, Deus faz na vida de todos. E a gente tem que estar aberto para perceber e para ser grato. Porque quando a gente sai, é muito do que a Sol fala, quando a gente sai do lugar de pedir, ou de reclamar, que a gente começa a contemplar as maravilhas do caminho, eu acho que é quando a chave começa a mudar. Enfim, eu tive a minha filha, vim para casa, passei no resguardo a maioria sozinho. Meu esposo não ficava aqui, não ficou aqui quando eu estava com barrigão para ganhar, não ficou aqui, dormiu aqui acho que uma ou duas vezes comigo no resguardo. E aí eu pensei, cara, agora, porque eu tinha aquela esperança, minha filha vai nascer, ele não vai conseguir ir embora mais. Irmãos, não mudou em nada. E eu falei, e aí me deu um desespero, parece que eu voltei por um momento ali para a primeira fase. E eu falava, meu Deus, já era mesmo, acabou meu casamento, não, já era, acabou meu casamento. E aí eu voltei para a igreja com uma semana da minha filha nascida, né? Eu ia nessa igreja das terça-feiras aqui perto. Não voltei para minha porque lá é maior e é muita gente, mas aqui dava para eu ir com ela, que eu falava, não tem como ficar dentro de casa, preciso ir me derramar e sentir a presença do Senhor, porque às vezes quando a gente busca na igreja é diferente de buscar em casa, né? E assim eu fui tocando o barco, eu, meu filho e minha filha. Às vezes eu mentia para minha mãe, porque ela trabalha, falava que ele ia vir para cá, mas não ia vir nada. E aí eu falava para outras pessoas que minha mãe estava aqui, para não incomodar ninguém, né? Até que eu aprendi a me virar. Eu, meu filho, Deus e minha filha. Quando foi no dia 1º do 4, dia 1º de abril de 2024, eu já estava com 5 meses no deserto. E aí eu falei com minha amiga, que minha amiga falou que, que as filhas dela e a mãe dela era da oração, né, e tudo mais, de irmãzinhas de círculo de oração. Eu falei, Nath, pede pra sua mãe vir aqui com umas irmãs orar. Ela, tá bom, Natália. E aí, na segunda-feira eu falei isso com ela, né? Na segunda-feira mesmo, ela, Natália, foi cancelado um culto no lar hoje, você quer que faça aí? Eu pensei que ia vir duas irmãs orar. Quando eu fui, aí eu falei assim, Nath, mas eu não preparei nada. Ela, não esquenta a cabeça com isso não, pode pedir a pastora para fazer aí? Eu falei, pode, se a pastora autorizar, porque é para fazer isso. Era meio-dia da segunda-feira, o culto seria às 3. Quando chegou 3 horas, deu tanta irmãzinha aqui, do nada. E eu vejo hoje, né, que foi um socorro, porque eu estava num momento de muito desespero, né? Porque minha filha tinha 10 dias e eu sozinha com eles, que eu falava, meu Deus, não é possível que eu tô passando por isso. Como que eu vou fazer com essas duas crianças? E me sentindo muito envergonhada, né, por estar com um bebezinho recém-nascido sozinha, enfim. O culto do lar foi uma bênção aqui. A palavra inicial foi Pedro, quando Pedro estava no cativeiro, que o Senhor manda o anjo libertar ele. Quando o anjo liberta, nem o Pedro acredita, né? E aí o anjo desaparece e ele bate na casa de Maria. Quando Pedro bate na casa de Maria, ela tá com os irmãos orando, né? E nem ela acredita que Pedro estava ali. E aí ele fala que que o anjo libertou. E aí eu pensei, meu Deus, é o meu Pedro, porque fazia uma semana, eu esqueci de mencionar, meu esposo nesse período ele ficou morando com a mãe dele, na casa dos pais dele. Quando foi com uma semana antes da minha filha nascer, né, que eu estava já esperando a chegada dela, porque eu já tinha passado, né, do período que eu já estava no período de esperar minha filha nascer porque eu ia ter normal, meu esposo, ele alugou um apartamento. E aí para morar sozinho, né? E pense no meu desespero, né? Porque ele saiu da casa da mãe dele para ir para esse apartamento. Eu falei, acabou, vai morar com uma OM e já era. Mas aí ele foi morar sozinho. E eu passei por esse desespero também no finalzinho da minha gestação, né? E aí eu com 10 dias da minha filha grávida e ele morando lá, e essa foi a palavra para vocês verem como Deus é fiel. O culto lá na minha casa, e a palavra inicial, né, a palavra de saudação, foi sobre Pedro no cativeiro e o anjo o libertando. E quando ele chega
que a Maria que Maria reunia os irmãos para orar. E as irmãs não sabiam, as irmãs do círculo de oração, da minha situação, ninguém sabia. E porque eu conheci todo mundo naquele dia, e a palavra inicial foi o meu cenário. Eu falei, meu Deus, aí foi assim, um bálsamo no meu coração, foi um gole de água, porque eu tava muito desesperada, né? De manhã naquela segunda-feira, portanto que eu pedi minha amiga para pedir para alguém vir aqui orar, porque eu sabia que eu precisava de um copo d'água no deserto. Eu brinco que essa minha amiga foi um copo d'água no meu deserto, e aí tudo que começou a acontecer foram golinhos d'água que Deus foi me dando. E nesse período também, a UEM falou comigo, o esposo da UEM falou comigo, né? Da época que o meu esposo estava se relacionando. E aí Deus começou a me mostrar que eu falava, nossa, ele largou realmente tudo por causa de uma mulher, enfim. E aí Deus começou a me mostrar que ele estava também se relacionando com outras pessoas, para eu não me preocupar, porque eu achava que lá estava tudo bem e na verdade não estava tudo bem nada. Teve um dia até que eu estava com a minha bebezinha, né, com meu filho e com a minha filha deitada na cama, e eu pensando, caramba, tô sozinha com eles. Até que meu esposo me mandou uma mensagem assim: nossa, minha vida tá toda desorganizada, o que tá acontecendo com vocês aí? Não aguento mais viver assim. De vez em quando ele me enviava essas mensagens, porque eu achava que estava tudo bem lá, parece que era Deus que usava ele para falar, olha, não tá tudo bem. E aí só que eu já estava numa fase que eu estava mais calma, eu não mandava mensagem, eu não ligava, porque no começo é aquele desespero de que todo mundo passa, de mandar mensagem, de brigar, enfim, gente, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Só que no final, quando a gente está no descansando, já está entrando na nossa cabeça que a gente precisa acalmar, que não adianta se desesperar, a gente tem que sair daquele lugar ali. Então eu já não estava naquele desespero mais. Porém, eu ainda rastreava ele, ainda queria saber muito do que ele estava fazendo, mas eu ficava naquele impasse de deixa aí, mas segura a corda um pouquinho, deixa aí, mas segura a corda um pouquinho. E esse culto do lar que eu mencionei para vocês foi de 1º de abril de 2024. Eu entrei no grupo dia 3 de abril de 2024. Eu acho que em abril eu comecei a virar a chave mesmo, e foi quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Aí eu entrei no grupo e conheci essas irmãs do ciclo de oração, que aí eu comecei a ir em toda segunda-feira, né, com a minha filhinha. Todo mundo brinca que a minha filha é da tarde da bênção. E aí, quando foi dia 7 de abril, eu tive um sonho com uma moça me tirando de uma sala e me colocando em outra sala, né? Abria a porta para mim, abria a porta, destrancando a porta, e falava: olha, você já tá, eu vou te mudar de sala porque você já vai sair do deserto. Só se posiciona e não falar nada para ninguém. Eu não falei nada para ninguém, nem do sonho e nem nada, né? Ali eu comecei a ficar quieta, 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 quieta. E a partir desse. O meu sonho foi dia 22 de abril de 2024. Quer dizer, eu tive o culto no lar dia 1º de abril, entrei no grupo da saúde dia 3 de abril, dia 22 de abril eu tive esse sonho. Sendo que nessa época a gente ainda brigava demais, porque eu ainda não tinha mudado. Só que depois desse período, né, e também com os ensinamentos do grupo, chaves dentro de mim começou a mudar. Eu não brigava mais por nada, irmãos. Nada, 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 nada eu brigava. Teve uma vez que meu esposo até mandou uma mensagem assim: Natália, o que está acontecendo? Porque eu sempre te pergunto, você sempre fala que está tudo bem. O que está acontecendo? Você não reclama mais de nada, você não me pede mais nada, porque tudo para mim estava tudo sempre bem. Poderia eu estar num dia mais difícil, assim, até mesmo de atarefada, né? Porque com meu filho pequeno, com a minha filha, mas para mim estava sempre tudo bem. Eu consegui montar uma rotina que eu conseguia dar conta de tudo. Colocava meu filho para a escola, mesmo com a neném. Eu dava meu jeito. Sempre estava tudo bem, porque eu falava: agora eu não quero mais me humilhar. Agora eu não vou reclamar mais de nada. Mas já não era nem mais pela restauração, é porque eu estava cansada. Porque eu passei um período tão grande brigando, um período tão grande gritando, e queria mostrar que
que prestava, queria mostrar que aquela vida que ele estava vivendo não era a vida certa, que a nossa família, que é os céus e a vida. Eu passei tanto tempo me lamuriando que eu não sei se eu deixei claro assim, né, que eu também sofri no meu deserto como todos, né? Por isso que eu estou citando isso. Que chegou um determinado momento que eu não aguentava mais, que eu falei, olha, acho que foi em abril, não vou reclamar mais, pra mim vai estar tudo bem. Vou segurar, minha filha já tá com um mês, vou segurar isso daqui mais 5 meses, né, que era o período que eu pretendia ficar em casa, porque para minha filhinha voltar, né, para começar a introdução da minha filha e eu ir trabalhar e viver minha vida, que eu falei, ah, não quer? Ok. E comecei a viver a minha vida. E aí, até que eu participei, não participei do primeiro jejum do grupo da Sol, porque eu acho que a minha filha também estava muito pequena, enfim, não sei se foi falta de determinação meu, falta de querer, eu não sei. Só sei que eu não passei o primeiro jejum do grupo, né, que eu passei no grupo, que foi em maio. Em junho, eu participei do segundo jejum. Mas quando foi em maio, quando foi em maio, como eu comecei já a mudar o meu posicionamento, já não brigava como antes, não fazia questão de nada dele. Ele pegava o meu filho, vinha aqui ver a neném, eu não falava nada, ficava sempre na minha. O que que acontece? Ele começou a se aproximar. Quando foi em maio, ele começou a se aproximar. Pedia para fazer churrasco aqui em casa, pediu para participar fazer um bolinho de 2 meses da minha filha, porque eu fiz um bolinho e ele não estava aqui, aí ele pediu para eu fazer de novo. E aí ele começou a se aproximar assim, sabe? Mas tipo assim, ele vinha aqui, tinha aquele momento ali com a gente, com o nosso filho, a gente fazia churrasco, então a gente fazia alguma coisa. E depois, a vida continuou. Ele continuou fazendo e vivendo a vida dele lá, como ele queria, lá no apartamento dele. Ele morava sozinho, mas era, enfim, vivia como um solteirão. E aí aquilo dali às vezes me chateava, mas já não mexia mais comigo como no começo, né? E aí eu deixava, tudo bem, vou aturar isso daqui, porque eu tenho que engolir esse sapo mesmo, né? Porque o cara é o provedor e não adianta eu brigar porque eu tô nessa situação com a minha filhinha pequena e eu vou segurar até onde der. E fui tocando minha vida assim, irmãos. E aí a gente já estava então num momento já mais calmo, né? A gente já conseguia conversar mais sobre coisas do dia a dia, mas também não falava nada dele sobre ele voltar, a gente não conversava nada sobre a gente, enfim. E aí quando foi em junho que eu participei do segundo jejum comigo no grupo, né? Que aí eu participei desse jejum, que foi em junho, eu tive uma resposta. Embora eu não pedi, né, claramente pelo meu casamento, que eu pedi apenas, eu lembro que eu comecei meu jejum pedindo, Senhor, eu preciso da sua presença na minha vida. E aí eu já tinha começado a frequentar a igreja que eu congrego, eu ia na tarde da bênção, ia nas igrejas que eu podia de tarde, né, porque eu botava meu filho na escola, para mim não ir com os dois, eu botava meu filho na escola e ia para alguma igreja, então já estava, né, voltando assim a buscar, conforme eu buscava na gravidez, e já estava mais calma, que minha filha já tinha nascido, já tinha acalmado os ânimos até mesmo de hormônios e tudo mais. E aí no segundo jejum, eu já obtive a resposta, que meu esposo não ficava dormindo aqui, e aí ele dormiu aqui já quase a semana toda. E dormiu aqui como essa semana toda, e a família dele, eu acho que não queria que a gente se aproximasse. Sabe, eles faziam de tudo para ele continuar a viver, apoiava tudo que ele fazia comigo grávida. Enfim, embora ele é adulto, né, irmãos, eu sei que foi ele. Mas assim, a família eu acho que não queria que ele se aproximasse. Não sei o que aconteceu, eu nunca orei nesse sentido, pelo amor de Deus, mas eles tiveram uma briga lá, então ele parou de frequentar a casa da mãe dele. Porque o que acontece? Ele passava a semana, às vezes final de semana lá no apartamento, mas a mãe dele ajudava muito ele, porque a mãe dele lavava a roupa dele, a mãe dele fazia tudo para ele. E aí quando ele brigou com a mãe dele, e ele se sentia sozinho, né, sem a família, o peso de estar sem a família, o que ele fazia? Corria para a mãe dele. Corria lá para a família da mãe dele, para a irmã dele. E aí eles tiveram essa briga lá que até hoje eu não sei o porquê.
E aí foi um dia de noite e ele falou, Natália, tá em casa? Eu falei, tô. Ele, tô indo pra aí. E chegou aqui do nada. E aí eu não perguntei nada, vi que ele tava nervoso, alterado, tava estranho. Mas não perguntei nada, porque eu já estava calada. Já não perguntava nada da vida dele nessa época que a gente. Foi na primeira semana do jejum. Quer dizer, eu já tive uma resposta, por mais que eu não tinha orado. Acho que Deus tirou naquele momento ali, porque eu não quero que ele fique brigado com a família dele, né? Ainda mais mãe. É, eu já tive a resposta ali, que Deus já estava afastando dele tudo que afastava ele da nossa família. E aí Deus já estava afastando dele ali tudo da nossa família. E quando eu percebi isso, e aí que eu me posicionei mesmo. Aí que eu comecei a me fazer de morta. Às vezes ele me pediu para mim lavar as roupas dele. Por mais que eu achava que era muito humilhante, eu lembrava muito da Nina, né? Porque era o que ela falava. Merece, não merece. Mas o que Jesus faria? Aí quando eu tava numa situação assim de muita humilhação, que ele me pediu alguma coisa assim, eu pensava, merece? Não merece, mas o que Jesus faria? E aí eu fazia, lavava a roupa quando ele pedia, porque também ele era provedor, então eu colocava na minha cabeça. É uma forma também de eu retribuir o que ele fazia pela gente. E nessa primeira semana que eu falei com vocês que eu participei do jejum, é, e meu filho teve febre todos os dias. O jejum do grupo era até meio-dia. Todos os dias, até meio-dia, meu filho tinha febre. Quando dava meio-dia, meu filho pedia o almoço, almoçava e ia para a escola normalmente, sem sentir nada. Quer dizer, hoje eu vejo o quanto foi da batalha espiritual. E às vezes eu percebo também que eu não tive a bênção, né, do meu casamento restaurado antes. Primeiro, porque eu não estava preparada, porque eu ia colocar tudo a perder. Acho que se Deus restaurasse meu casamento antes, por exemplo, a minha bebê nascer, né? Porque tudo é da permissão de Deus, eu não estava preparada, eu não ia conseguir receber meu esposo de volta, eu ia brigar. E aí eu passei de junho, né, que foi a aproximação assim mais firme dele, e ele já frequentando muito a nossa casa até julho todo e junho e agora agosto, toda assim, me posicionando e me calando, me posicionando e me calando. Ele vinha aqui, dormia um dia aqui, no outro dia estava no apartamento, eu não mandava uma mensagem, eu não ligava, eu não procurava saber. Até que ele começou a ele mesmo querer ficar mais aqui. Até que ele começou a ficar aqui e só dormia lá uma vez. Até que ele começou a dormir lá só de 15 em 15 e até o retorno dele, agora que ele trouxe as coisas dele. E nesse período foi um período assim muito delicado porque houve um esfriamento, houve vezes de eu achar que ele não queria estar aqui. E aí eu lembrava da Nina e da Carla do grupo, que tem que, eu falei, já passei por isso tudo. E aí é o que a Sol fala, tá bom, tá acontecendo isso, você vai desistir da sua restauração de casamento? Não. Então aí eu falava, ó, preciso ignorar tudo isso que ele tá falando e continuar firme, porque eu acho que às vezes a gente erra, né, na aproximação, porque o cônjuge dá uma aproximada e a gente fica feliz, fica eufórica, e aí no outro dia ele vai viver a vida dele, fazer tudo o que ele estava fazendo, e a gente fala, poxa, entra em desespero, de repente há uma briga e põe tudo a perder, volta pro final da fila de novo. Então eu acho que o que assim, coisas que uma coisa que foi o primordial, né, na aproximação e na volta dele definitiva foi além de Deus, né, do Espírito Santo, de eu buscar realmente a face do Espírito Santo, que foi ele que me deu essa calma, por eu ser uma pessoa muito tempestuosa, é Deus que me deu essa calma, foi me calar, foi seguir fielmente, piamente o que a Sol fala. Viva a sua vida e cala a boca. E aí eu me calava. Tinha vezes aqui em casa que eu entrava pro banheiro, eu chorava com ele aqui dentro. Chorava, que eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Meu Deus, às vezes ele vinha pra cá, entrava pro quarto do nosso filho e ficava dentro do quarto do nosso filho. E eu falava, Senhor, por que que isso tá acontecendo? E eu calada, calada. Mas eu acho que Deus não tinha permitido ainda ele voltar e Deus não tinha permitido ainda ele ficar comigo normal dentro de casa, porque para o Senhor me provar e ver se eu também tinha sido transformada. Para o Senhor me provar e ver também se a mudança tinha acontecido em mim. Porque muitas das situações que Deus colocou nesse período foi para me provar, para ver se eu tinha sido transformada,
para ver se a mudança tinha começado em mim, até ele começar a lapidar e mudar o meu marido, mudar meu esposo comigo dentro de casa. Até que da mesma forma que ele foi embora, que as coisas aconteceram tudo num de repente, a volta também foi num de repente. A mudança dele de comportamento comigo, já começar a me tratar com mais carinho, tratar com mais amor, foi no de repente. Ele me tratava de forma cordial, não ficou me maltratando, porém com aquele esfriamento. Até que aí eu comecei a me posicionar, que eu falei, essa batalha realmente é espiritual. E comecei jejum e oração, jejum e oração. E comecei a me posicionar e comecei a saber orar. E falava, Senhor, é minha família. Senhor, eu não estou te pedindo nada. É só minha família que eu quero. E eu não quero a minha família para mim, eu quero a minha família para a honra e glória do seu nome. Eu quero a minha família, Senhor, pelos meus filhos. E eu comecei a falar e me posicionar com Deus assim também. E aí eu comecei a ver realmente o cenário mudar. Aí fui começando a ver realmente. Nesse período não foi fácil também de aproximação, teve choro, teve renúncia, eu me senti humilhada. E aí eu pensava muito na como foi valioso, né? Pensar na trajetória também da Carla e da Nina, porque eu pensava, eu refletia, né, em tudo que eles falavam e via tudo que era conversado também no grupo. E eu falava, não, não vou desistir, vou respirar e vou prosseguir, vou respirar, vou prosseguir. E também nesse período eu não comentava jamais nada com ninguém, nada com ninguém, era eu e Deus, porque às vezes a gente comenta algo com uma pessoa que não sabe de restauração de casamento, não tem entendimento, às vezes não tem Espírito Santo também, né? Não entende o que a gente está passando, não entende por que a gente engole tanto sapo, não entende. Mas não sou eu, é a minha família, é os meus filhos, uma vez a Nandinha comentou no grupo que. E aí eu também coloquei no meu coração, a luta não é a gente quer que nossos filhos cresçam e fiquem a vida toda longe do pai? Ou a gente vai pagar o preço também pelos nossos filhos? Então eu sempre coloquei isso no meu coração. Foi isso que me deu força, que eu olhava para minha filha e eu falava, não, eu quero que minha filha cresça com o pai dela. Porque antes disso, né, tudo, meu esposo era um pai maravilhoso pelo meu filho. Meu filho é louco, ele é apaixonado pelo pai. Por quê? Pelo que a gente vivia dentro de casa, pela atenção que ele dava para o nosso filho. E eu falava, eu não quero que meu filho perca isso, eu quero que a minha filha tenha isso. E não era só eu, a luta não era só para mim. E hoje eu também mudei minhas orações. Eu falo, Senhor, eu quero que meu esposo se converta, tudo para a honra e glória do seu nome. E aí, irmãos, eu comecei a orar, me posicionar, e assim, tudo que eu pedia para Deus, né, ele começou a fazer. E no dia que Deus é tão fiel que no dia que meu esposo foi pegar as coisas no apartamento para trazer para nossa casa e entregar o apartamento, eu fiquei ainda assim, né, de enviar o testemunho, se estava na hora certa, se não estava, e Deus me deu uma resposta. Por quê? Eu só pensei assim, poxa, eu queria que as coisas fossem igual antigamente, porque meu esposo me levava nas visitas dos clientes, era eu e ele, era pela nossa família. No mesmo dia que ele foi buscar as coisas, ele falou assim, Natália, tá fazendo o que com a Ceci? Com a neném? Natália, tá fazendo o que com a neném? Vamos ir buscar vamos ir visitar um cliente. Ele me levou para visitar um cliente, então eu vi que assim foi a resposta do Senhor, que era para eu ter paciência, buscar a face do Senhor, que tudo ia voltar para o seu lugar, que para toda a honra e glória do seu nome. Irmãos, eu era tão tola que meu esposo sempre quis casar. E eu nunca casei, nunca fui atrás de papel, que é homem mais assim, né? Ah, vê o que precisa pra gente fazer tal coisa. E meu esposo sempre quis, Natália, vamos casar, vamos fazer tudo certinho, você merece, nossa família merece. Sempre falava isso. E eu, um papel não é importante. E caí nesse deserto, e no deserto eu pensava, meu Deus, como eu fui tola. E quando a gente voltou, eu, eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, eu quero casar, eu quero casar. E aí ele pegou as coisas, né, lá no apartamento, eu trouxe, e a gente estava aqui no momento aqui na minha casa, já depois do retorno dele, aí meu filho citou um dia de uma viagem que a gente fez, e aí eu fui olhar fotos, e aí ele pegou meu telefone e começou a olhar nossas fotos, né? Olhou fotos antigas e ele, meu Deus, eu tinha até esquecido desses dias aqui, que não sei o quê.
E aí de repente ele olha para mim: Natália, eu vou casar com você. Irmãos, eu pensei que isso estava tão distante. Eu sei que Deus vai fazer tudo. Eu sei que a gente vai casar. Eu sei. Porém, eu pensava que era tão distante. E ele mesmo olhou para minha cara e falou assim: a gente vai casar. Deus me respondeu, Deus tem me respondido nos mínimos detalhes. Assim, o retorno, a aproximação dele foi muito difícil, porque era muito difícil no início, ele se aproximando da gente e indo viver a vida dele, ele se aproximando da gente e ainda se relacionando com uma outra pessoa, ainda naquele apartamento, ele não morava com ninguém, mas eu sabia que ele não estava sempre sozinho, né, irmãos? E era muito difícil, eu precisei ter muito jogo de cintura, engoli muito sapo, mas eu me posicionei, eu fiquei quieta, e eu esperava e eu orava assim: Senhor, seja o meu advogado, seja o meu juiz. Senhor, no dia que estava muito difícil, muito difícil, muito difícil, eu falava: Senhor, seja o meu advogado e seja o meu juiz. Então, meus irmãos, e Deus tem me respondido nos mínimos detalhes. No começo foi muito difícil, agora as coisas já estão voltando no lugar. E eu não, graças a Deus, Deus transformou em mim, que eu não vivo assombrada com isso tudo que aconteceu, não vivo com mágoa. Às vezes eu lembro, meu coração ainda dói com coisas que eu passei, quando eu lembro da gravidez e tudo mais. Mas assim, eu não fico o tempo inteiro sentindo dor, não fico o tempo todo atordoada, enciumada, com medo, não fico. Eu realmente estou em paz. Não sei se é só eu tô sentindo isso pela volta. Eu creio que seja realmente de Deus. É realmente como a Sol e as meninas falam no grupo. Quando é de Deus, dá paz. Quando é de Deus, dá tranquilidade, da mansidão, da deitar a cabeça no travesseiro, o sono vir e ser um sono reparador. Bem, irmãos, eu sei que a luta continua, né? Porque a gente tem que orar, vigiar, se posicionar, jejuar. Eu sei que a minha luta não acabou aqui, né? Porque o inimigo ele não brinca. Porém, essa é a primeira parte, né, do meu testemunho. Eu creio que eu ainda vou vir testemunhar outras maravilhas que o Senhor fará na minha vida, né? Porque Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel. O Senhor é fiel. Eu tenho fé que eu creio que eu virei contar o testemunho do meu casamento, né? Porque a gente mora junto. Porque, como eu disse, eu era tola, mas eu tenho certeza que o Senhor me dará uma nova chance e a gente vai casar. Deus colocará tudo no seu lugar. E eu espero que o meu testemunho tenha edificado, né, quem está ouvindo, que quem precisa de uma palavra, que o Senhor agracie e conforte, né, com o meu testemunho, que não seja eu, que seja o Senhor sempre, e a Ele toda a honra e toda a glória. Obrigada, Sal, por esse espaço de poder testemunhar para ajudar outras pessoas, assim como o testemunho de outras pessoas sempre me ajudou. Obrigada pelo seu amor, obrigada só pelo seu comprometimento, obrigada pela sua fidelidade com o Senhor, porque eu acredito que esse seu canal e o grupo também é, é a sua fidelidade com o Senhor, né? Porque você faz realmente por amor e amor a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Obrigada, pessoal.